Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Bem-vindos a mais um encontro, nosso encontro aqui de Direito Penal Militar. E hoje nós vamos falar do quê? Da imputabilidade penal. Professor, imputabilidade penal dentro da Justiça Militar, dentro da esfera criminal militar. Afinal, quais são as regras para que uma pessoa, nós já vimos quem pode praticar o crime militar, possa responder penalmente? Porque quando se fala em imputabilidade penal, eu gostaria que vocês entendessem essa expressão imputabilidade penal como responsabilidade penal. Então, é a pessoa que pode ser responsabilizada penalmente. Então, hoje na aula, nós vamos compreender quais são as pessoas que poderão ser responsabilizadas penalmente. Afinal, elas podem até cometer um fato criminoso, mas nós devemos verificar se essa pessoa pode ou não responder criminalmente, isto é, se essa pessoa tem imputabilidade. Imputabilidade é imputar algo. Então, se ela tem imputabilidade, isto é, responsabilidade penal. Interessante que o conceito, então, de imputabilidade penal vem previsto as regras, do artigo 48 ao 52 do Código Penal Militar. Ali traz as regras da aula de hoje, onde nós vamos fazer o estudo focando esses vários artigos. Mas eu quero deixar bem claro que muitos desses artigos não foram recepcionados pela Constituição Federal. Porque nós temos que partir de uma interpretação constitucional. Como assim uma interpretação constitucional? Nós devemos verificar todas as normas têm que estar em consonância com a Constituição Federal. Lembra do topo da pirâmide? No topo da pirâmide fica a Constituição Federal e abaixo fica toda a legislação. Por conta disso, a responsabilidade penal prevista na Constituição Penal até agora, porque existe o projeto pela redução da maioridade penal, mas até agora a idade penal é de 18 anos, isto é, a imputabilidade penal se dá a partir dos 18 anos. E alguns artigos do Código Penal Militar permitem a responsabilidade penal para as pessoas menores de 16 anos. Nós vamos ver que esses artigos não foram recepcionados pela Constituição Federal. Não se trata nem de declaração de inconstitucionalidade. Na verdade, nem sequer foram aceitos no nosso ordenamento jurídico constitucional. Mas nós vamos ver com muito mais calma daqui a pouco. Gente, então, o conceito de imputabilidade penal. Lembra que eu falei que imputabilidade penal é o que? É a responsabilidade penal. E para você conseguir verificar essa responsabilidade penal, a pessoa tem que preencher certos requisitos. Isto é, para que você possa ter responsabilidade penal, isto é, para que você possa responder penalmente pelos seus atos segundo o Código Penal Militar, tem que obedecer certos requisitos previstos no próprio Código Penal Militar. E aí, a partir desse momento que você preenche esses requisitos, aí se fala na responsabilidade penal. Então, o sujeito tem que cometer um crime, ele tem que cometer um crime militar e, além do crime, ele tem que ter responsabilidade penal, isto é, ele tem que ter imputabilidade penal. Professor, você quer dizer que um adolescente, sim, um adolescente pode estar cometendo um crime previsto no Código Penal Militar, mas não ter a responsabilidade penal, isto é, não ter a imputabilidade penal. E onde que ele vai responder? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente tem que deixar claro que o Código Penal Militar, como Código Penal, se preocupou em trazer quem pode ser responsabilizado penalmente. E aqui é interessante
que o Código Penal Militar trouxe um conceito negativo. Como assim um conceito negativo? Ele não diz quem são os imputáveis. Não, ele não fala. Ele não traz o conceito de imputabilidade. Ele traz um conceito negativo, ele traz um conceito por exclusão. Ou seja, ele traz assim, são considerados inimputáveis, isto é, são pessoas que não podem responder penalmente. Aí você pega assim, peraí, se naquela situação não se pode responder penalmente, significa que, a contrário sensu, significa que, por exclusão, quem não for aquelas pessoas, quem não estiver naquelas situações previstas na lei, é porque pode ter responsabilidade penal. Exato. É desta forma que nós devemos interpretar o artigo. Quando ele diz assim, não são considerados inimputáveis, você tem que ler, são considerados imputáveis. Aí você vai ter que fazer uma leitura contrária, uma leitura no sentido oposto, para que você possa compreender. Ficou um pouco complicado? Calma, eu vou explicar. Mas eu quero que vocês entendam, então, que o Código Penal Militar não trouxe são imputáveis. Não, ele trouxe são inimputáveis. Isto é, não tem responsabilidade penal. Quem não tem responsabilidade penal? Aí ele traz a sequência. Aí você diz assim, bem, se a pessoa não tiver enquadrada em nenhuma dessas situações, significa que ela tem responsabilidade penal. É desta forma que você tem que ler o artigo. E aí, quais são esses critérios, então, quais são esses requisitos para que se possa aferir a imputabilidade, isto é, a responsabilidade penal? Bem, nós temos, na verdade, a doutrina buscou explicar através de 3 teorias. A primeira teoria traz o conceito biológico ou etiológico. Aqui leva-se em conta apenas a questão do sujeito que, na verdade, com a questão do próprio corpo humano. Como assim? Aqui se leva em questão a questão etária, ou uma formação biológica. O critério mais usado é o critério etário. Então, diz assim, quando se diz, a pessoa, para responder penalmente, ela tem que ter mais de 18 anos, ponto. Pouco importa se há ou não há faculdade mental. Pouco importa se ela compreende ou não compreende os atos ali praticados. Tendo acima de 18 anos, responde penalmente. É o critério biológico ou o critério etiológico. Mas espera aí, professor. Então, o senhor está dizendo que, vamos supor, que uma pessoa que tem uma deficiência mental, e se nós só adotássemos esse critério, e essa pessoa que tem uma deficiência mental praticasse um crime, significa que ela teria responsabilidade penal? Sim. Por esse critério, a gente não leva-se em conta, então, a faculdade mental. Somente o critério de formação, que no caso é um critério etário. Temos o segundo critério, que é o psicológico, que aqui já não se leva em conta a questão da idade. Aqui não se fica preso à questão etária, ou a questão da formação biológica. Aqui se leva em conta, na verdade, as condições psicológicas. A gente vai verificar se o agente, no momento do fato, ele tinha ou não tinha suas faculdades mentais normais, isto é, se ele não tinha nenhum tipo de doença mental ou coisa do gênero. Então tem que se verificar a questão tão somente da psicologia, tão somente da questão da própria sanidade mental do agente. Por esse critério, então, a gente poderia dizer o seguinte, olha, não precisa ter 18 anos, basta você verificar se o agente entendia, só basta a gente levar o agente para ser feito um exame, e este exame verificar que ele sabia o que ele estava fazendo, ele tinha consciência do que ele estava fazendo, ele não tinha nenhum tipo de doença. Resultado, ele responde penalmente. Então, esse critério leva-se apenas o critério, as condições psicológicas. Mas nós temos o terceiro critério, que é o adotado pelo nosso Código Penal Militar, que é o critério biopsicológico, ou critério misto. É uma mistura das duas correntes anteriores. Então, o nosso Código Penal Militar diz, olha, para você responder penalmente, você tem que ter 18 anos no mínimo
é também ter aí consciência, isto é, ter sanidade mental. Você está o quê? Você está em sã consciência. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então acesse o nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis. E eu garanto para você, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30. E além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos? Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço. Clique lá.